Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E um fundo aí que surpreendeu, como eu já tenho gravado o conteúdo, foi justamente o REC 11, que é um fundo de papel, de recebíveis, onde nesse mês ele vai pagar R$ 1,08, ou seja, nesse ano é o segundo maior dividendo, perdendo só para aquele dividendo do meio do ano, que foi R$ 1,26, né? Ou seja, trazendo aí uma alta rentabilidade, uma rentabilidade muito superior ao CDI, inclusive uma rentabilidade líquida, né, de 195% do CDI, ou seja, bem agressivo e bem elevado, certo? Se nós descermos aqui, né, no relatório gerencial, para a gente ver aí quais são as principais movimentações na carteira, né? Por exemplo, o CRI VIC 5, né? Nós podemos observar o CRI foi emitido pela província securitizadora e o volume total adquirido foi de 16.360.000, ou seja, mais um CRI. Nós temos um segundo CRI entrando na carteira de residencial diversificado, na casa de 26.324.603. Nós temos a entrada de um outro CRI, que é o CRI Rock Panambi, onde o investimento aí foi na casa de 1 milhão. Nós temos o CRI Matarazzo Retail 2, na casa de 1.447.929, que corresponde a uma taxa de aquisição de IPCA mais 9,5, né? Se nós subirmos aqui, vamos ver também a entrada de o CRI, que é o CRI Hotel Rosenwood, né? Onde nós temos um volume adquirido correspondente a R$ 2.718.069, a uma taxa de aquisição de IPCA mais 7%. Ou seja, está aproveitando esse momento que as taxas estão bem altas devido à subida da Selic, está aproveitando para adquirir novos CRI indexado ao IPCA a uma taxa mais alta, certo? Se nós descermos aqui, para você que não entende, quando a Selic baixa, você vai comprar CRIs no mercado a uma taxa mais baixa. Por exemplo, se a taxa Selic tivesse a 9%, então você vai pegar o IPCA e 4, IPCA e 5. Já como a Selic está subindo, as taxas vão começar a subir, IPCA 7, 8, 9, que nem você que investe lá na renda fixa, né? Quando a taxa Selic sobe, os títulos indexados ao IPCA, essa taxa também sobe. Então, ele está aproveitando para pegar títulos, aí na verdade CRI, né? Ou seja, financiamentos privados, ele está comprando essas dívidas a uma taxa de IPCA mais 7, ou seja, o mercado está precificando para cima. Algo bem interessante, eu não sei se isso é legal, é que o REC 11 ele tinha 4 fundos imobiliários na sua carteira. E é importante você que é investidor acompanhar o relatório gerencial. A maioria de vocês não acompanha o relatório gerencial. E o que eu digo isso? Porque eu tenho fundos que eu acompanho, que eu produzo conteúdo, e tem fundos que estão presentes na minha carteira. E o REC 11 é um, então eu tenho que sempre estar de olho nele. E ele fez uma movimentação que eu não sei se seria interessante, que foi o quê? Ele só tinha 4 fundos imobiliários na carteira e ele adquiriu vários fundos imobiliários, né? O ICRI 11 colocou mais de 4 milhões, Clean 11, que foi recomendado por várias gestoras, colocou 3,1 milhão, OUJP 11, 2,1 milhão, Bari 11, 1,3, MCHY, inclusive MCHY ele é high yield, você pode comprar ele na Bolsa de Valores, você que é investidor pessoa física, MOS 11, mais de 2 milhões, EMET 11, mais de 2 milhões, VVCR 11, mais de 4 milhões,
e Ari 11 mais de 6 milhões, ou seja, ele colocou aí aproximadamente 26 milhões foram investidos em cotas de fundo imobiliário. Só que nós já vimos essa novela e essa novela não é interessante, ou seja, nós já vimos esta cena, mas com outro personagem. Por quê? Na Bolsa de Valores, o passado ele diz muito. Existe um fundo que foi muito conhecido, muito recomendado, chamado IRDM11. E a semelhança do REC 11, ele tinha uma carteira pulverizada desse jeito, ó, como ainda tem. Uma carteira pulverizada de CRI, da mesma forma, certo? Da mesma forma que o REC 11 tem uma carteira de CRI com mais de quase 100 ativos, o IRDM 11 tem. Deixa eu mostrar para vocês. Até abrir aqui, para mostrar para vocês que eles são muito semelhantes na carteira de CRI, ou seja, CRI pulverizado, certo? Só que o que o IRDM 11 ele fez? Diferente do REC 11, que só tinha 4 fundos imobiliários, o IRDM 11 não. Ele pulverizou a sua carteira de CRI. Claro que já foi muito maior do que isso daqui. É porque ele já vendeu muita coisa. Então, ele pulverizou a carteira de CRI e ele fez a mesma coisa com a carteira de fundos imobiliários. Ou seja, saiu comprando vários fundos imobiliários. O que aconteceu? Quando a bolsa caiu, quando o IFIX caiu, quando os fundos começaram a ter crise, TORD 11, DEVA 11, que inclusive ainda permanece aqui na carteira, DEVA 11, TORD 11, HCTR, tá bem aqui, ó, eles ainda continuam aqui, ó, HCTR, DEVA 11, TORD 11, VSLH 11, ou seja, todos fundos que despencaram. Como o IRDM 11 tinha esses fundos na carteira, porque ele pulverizou a sua carteira de fundos imobiliários, o IRDM 11 começou a cair de uma forma impressionante, que todo mundo que investiu no IRDM 11 perdeu dinheiro. E ele não vai conseguir se recuperar por causa justamente disso, porque ele pulverizou a carteira dele de fundos imobiliários. E quando ele fez isso, ele colocou vários fundos que começaram a dar prejuízo. O REC 11 está tomando uma decisão que eu não gosto. Inclusive, eu elogiava o REC 11 por ele não pulverizar a carteira dele de fundos imobiliários, e ele está começando a pulverizar. Ou seja, ele tinha 4 fundos imobiliários, adicionou vários fundos imobiliários, comprou várias participações com o objetivo de ter ganho ao longo do tempo, ou seja, a valorização da cota. Só que nós já vimos esse filme. O IRDM 11 fez a mesma coisa e o que aconteceu? A cota foi cair, né? Por exemplo, ó, esse fundo aqui, que é o VSLH11, ele já custou R$10. Hoje ele está custando R$3. Só para mostrar para você. DEVA 11 já custou R$100. Hoje você consegue comprar ele por 40. HCTR da mesma forma. TORD 11 se desintegrou. Hoje em dia está dando TORD 11 de presente para as pessoas e as pessoas não querem, né? Então, REC 11, né? Se puder chegar essa notícia até o ouvido aí dos gestores do REC 11, esse caminho de comprar fundos imobiliários baratos, de pulverizar, de diversificar, nós já vimos esse filme e isso não dá certo. Isso já aconteceu com o RDM 11 e eles tomaram um baita prejuízo e eles estão presos até hoje por causa dessa arrumação de comprar fundo imobiliário barato, pulverizar, ganhar retorno ao longo do tempo. E esse tipo de estratégia não é interessante, né? O que deixa a gente chateado é porque o IRDM 11 vinha bem, não precisava desse tipo de arrumação. A cota dele R$ 77,60, porque ele caiu, porque todo mundo caiu, sem precisar fazer esse tipo de movimentações, dividendo na casa de 13,43,
né? E ele é um fundo indexado principalmente à inflação, não é CDI. Então, esse retorno aqui que ele está entregando é um excelente retorno. Você sempre consegue comprá-lo descontado, desconto aí de 16%. Tem 3 milhões aí de liquidez, você compra, você vende. E mesmo você que comprou há um ano atrás, mantém ainda uma rentabilidade positiva. Se nós descermos lá embaixo, né, a gente vai conseguir ver que ele conseguiu distribuir dividendos extraordinário bem interessante, de 1,44%, agora distribuiu um dividendo de 1,37%, sem precisar fazer essas movimentações. Eu sei que a posição é pequena, por quê? Porque o patrimônio do fundo, bora lá, o patrimônio do fundo, como nós podemos observar, é de 2,46 bilhões, ou seja, esse aumento de posição em cota de fundos imobiliários é muito pequeno diante do PL do fundo, isso eu não vou mentir, mas esse tipo de estratégia nós já vimos e não termina bem, certo? Então aí, REC 11, deixa o meu aviso, eu sempre elogiava o REC 11 por não ter pulverizado a carteira de fundos imobiliários, enquanto os outros fundos fizeram isso e se prejudicaram, e agora, ele aproveitando a queda, está dando uma pulverizadazinha ali. Claro que é uma posição pequena, mas esse tipo de estratégia a gente viu que não é uma estratégia boa. Você pulveriza CRI para diminuir o risco, mas pulverizar a carteira de fundos imobiliários não é interessante, porque quando você pulveriza, você coloca um fundo, cria um fundo de fundo dentro da sua carteira. E qual é o problema quando você cria um fundo de fundo dentro da sua carteira? É que você não bate o IFIX. A maioria dos fundos de fundo, eles não batem o IFIX. Por isso que eu não tenho fundo de fundo na minha carteira. Pode pegar qualquer tipo de fundo, eles não batem o IFIX, porque eles simulam o IFIX. Eles são um simulacro do IFIX, né? Então, como é que eles vão conseguir bater o IFIX, certo? Então, fica aí, REC 11, ligando aí o pontozinho de atenção. É uma decisão que não é bacana, é uma decisão, eu entendo que a posição foi pequena, aproveitar a oportunidade, mas essa estratégia nós já vimos com o IRDM11 e a gente sabe que não é boa, certo? Então, vou ficar de olho no próximo relatório gerencial, se vai ficar só nesse valor ou se vai começar a aumentar a posição. Aí, se aumentar a posição de novo nesse tipo de investimento, eu vou gravar um outro conteúdo chamando a atenção de que pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, né? Mas o que a gente viu é que não dá certo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que é seguidor do canal, segue o nosso canal. E você está falando assim, por que você está falando assim? Porque eu sou cotista deste fundo. Como eu sou cotista deste fundo, eu tenho dinheiro nesse fundo. E se esse fundo se prejudicar, eu me prejudico junto, certo? Só para você entender. Porque você talvez pense, quem é esse que está falando do REC 11? Olha, eu estou falando do REC 11 porque eu tenho uma fatia de cotas do REC 11. Como eu tenho fatia do REC 11, isso me dá direito a opinar sobre as estratégias que o REC 11 está tomando. Inclusive, eu tenho direito de voto, só para você entender, certo? Não estou falando aqui, está se metendo numa coisa que você nem tem. Não, eu tenho participações, tenho posição. Uma das minhas maiores posições é justamente no REC 11. Inclusive, elogiei e sempre fiz campanha por causa da boa gestão. Mas essa direção que está tomando, ela não é interessante, certo? Valeu, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor, segue o nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e até o próximo conteúdo.